Hoje a gente vai começar a nossa atividade falando sobre as expressões artísticas que contribuem para a cultura do país. As danças brasileiras, elas nasceram da fusão da cultura de vários países, de vários lugares do mundo. A cultura árabe, a cultura europeia, a cultura indígena, a cultura africana. E além dessas influências, ainda teve aquelas que são manifestações oriundas do próprio país. A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura, tanto local como mundial. E aqui no Brasil, muitas dessas manifestações, elas têm uma repercussão muito grande mundialmente falando, como é o caso do samba e do frevo. Além dessas manifestações, como é o caso do samba e do frevo, nós temos outras danças também que são importantes, como por exemplo o maracatu. Muitas pessoas falam que o maracatu não é uma dança, e sim um ritmo, e que a partir deste ritmo é que as pessoas se movimentam para criar o desenrolar deste ritmo. E fala-se que o maracatu teve início no Brasil por volta de 1700 e que foram trazidos pelos portugueses. Porém, além dos portugueses, tem as origens afro-brasileiras, que entram como uma expressão artística muito marcante e que dá o tom para os cortejos de maracatu. Então eu vou falar para vocês, mas eu vou ler porque são várias posições, vários personagens que existem no maracatu. Então nós temos várias figuras, no caso o duque e a duquesa, conde, condessa, 4 vassalos, 4 vassalas, 3 calungas, 3 damas do paço, porta-estandarte, escravo, figuras do tigre, figuras do elefante, guarda-coroa, corneteiro, baliza, secretário, lanceiros, brasabundo, batuqueiros, caboclos e baianas. Estes são os personagens que fazem o conjunto do maracatu. E o maracatu, como ele teve origem, foi trazida pelos portugueses, mas teve influência afro-brasileira, ela tem um forte apelo religioso. E com o passar do tempo, as irmandades foram perdendo força e isso foi migrando para o acontecimento do carnaval. Então, em Pernambuco, durante as manifestações do carnaval, existem vários grupos de maracatu que fazem as suas apresentações e depois a gente vai ter a oportunidade de mostrar para vocês as fotografias e as roupas que se usam durante o cortejo são muito coloridas, muito alegres. E além disso, além de toda essa estrutura física, tem os instrumentos que são também característicos para o cortejo do maracatu, que são os tambores, que são chamados de alfaias, tem a zabumba, ganzás, são os instrumentos que fazem essa marcação que é presente na cultura pernambucana. Existe uma dança no Brasil chamada maneiro-pau. É uma dança que surgiu na época do cangaço, na região do Cariri, no Ceará. E essa manifestação artística tem uma semelhança muito grande com a capoeira. Ela é dançada somente por homens e os passos são realizados em roda, acompanhados por pequenos pedaços de pau, que na verdade lembra bastante uma ukulele. E aí, a partir desses pedaços de paus é que faz a marcação rítmica para que a dança aconteça. Os homens batem esses paus no chão, formam o ritmo e durante a coreografia é comum que os dançarinos duelem com esses pedaços de pau. Por isso que se chama maneiro-pau. O Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi é uma dança folclórica e bem famosa na região norte e na região nordeste do Brasil. É muito comum as fantasias serem muito coloridas, com a figura do boi, que é feito em madeira, revestido por tecidos bordados, bem estampados, no caso do chitão, né? E o homem que veste a fantasia do Bumba Meu Boi é chamado de miolo do boi. Alguns historiadores dizem que o Bumba Meu Boi ele veio da cultura europeia, mas outros já consideram que isso é uma dança particularmente africana e indígena, porque a manifestação dela é rica nos lugares onde tem a maior concentração de negros e de indígenas. O frevo
é uma dança que vem do Pernambuco, né, do estado do Nordeste. O seu início ocorreu por volta de 1910 e veio se tornar hoje uma das grandes atrações do carnaval, sobretudo em Olinda, onde é considerado o carnaval mais popular do país. O ritmo do frevo é agitadíssimo e a sua música não tem letra, ela é apenas tocada. Isso tocada por bandas militares, charangas, e fundamenta-se na união de gêneros como tango brasileiro, marcha, contradança, polca e música clássica. Apesar de não possuir a letra, a manifestação é conduzida para divertir os foliões. O frevo é uma dança complexa que conta com diferentes passos. A coreografia combina balé, capoeira, malabarismo, rodopio, saltos, além de muitos improvisos na medida que a dança evolui. Uma característica típica do frevo é o uso da sombrinha colorida, que é algo assim característico, né? Mas fala, quando você vê um frevo, você já lembra automaticamente daquela sombrinha toda listadinha. E os adeptos da dança conduzem o objeto na mão e com grande técnica, porque eles giram, balançam, né? Dos 100 passos bastante conhecidos do frevo, olha só que interessante, gente. Os mais afamados são a locomotiva, dobradiça, fogareiro, capoeira, tesoura, mola, ferrolho e parafuso. Olha quanta ferragem junta, né? Muito interessante o nome dos passos. Você já ouviu falar do carimbó? Pois é, o carimbó é uma dança brasileira que é lá do Belém do Pará. E foi o carimbó que nasceu na região do Salgado, composta por Marapanim, Curuçá e Algodoal. No início, as músicas do carimbó eram tocadas em tambores, além do reco-reco, viola, ganzá, banjo, maracás e flauta. Quando nós passamos para a década de 60 e 70, as guitarras elétricas foram introduzidas, porque a cultura brasileira, ela nasce, mas porém, conforme vai passando o tempo, vão se colocando outros elementos, outros instrumentos, ela tem as variações, né? E no caso do carimbó, aconteceu isso também. Então, foi incluída a guitarra elétrica e o ritmo ganhou uma outra inspiração, como o merengue e a cúmbia. Com a expansão pelo Nordeste, o carimbó também fez com que nascesse a lambada. Então, uma coisa foi puxando a outra. E isso se difundiu pelo país e pelo mundo todo, que a lambada foi assim, muito tocada e acho que a população mundial inteira conhece a lambada e ela vem do carimbó. Durante as apresentações, os homens usam calças e camisas lisas, de cores lisas, e as mulheres usam sempre blusas que deixam os ombros de fora e saias extremamente rodadas, porque a movimentação é feita segurando na ponta das saias. Tem uma novela que está passando esses dias agora, Reprise, e que mostra em vários momentos o carimbó. E as atrizes, né, da novela, elas dançam e realmente mexem bastante a saia e faz uma movimentação muito colorida, muito bonita. Então, os casais ficam em filas e à medida que o homem se aproxima da mulher, ele bate palmas e ela acaba deixando cair um lenço no chão. Isso é um charme, né? E aí o cavalheiro apanha o lenço e devolve para sua parceira como uma forma de respeito. Então, esse é o espírito do carimbó. E o samba, gente? O samba é uma das maiores expressões da cultura brasileira conhecida mundialmente, né? Seu início se deu no Brasil com a chegada dos negros. Intitulado como uma dança afro-baiana, o samba começou no país na região da Bahia, dançado pelos escravos nas senzalas. Essa manifestação artística está associada a elementos religiosos e funcionava como uma forma de comunicação ritual por meio da dança e da música. Outro estado brasileiro que também tem uma grande influência é o Rio de Janeiro. E a dança, marcada pelo potente som de percussão, além das batidas com os pés. E com o passar do tempo, o samba também sofreu aquele tipo de modificação, igual eu falei dos outros ritmos. Com o passar do tempo, ele vai tendo as variações.
E aí nasceu o samba canção, samba de breque, samba de enredo, além de outras tantas derivações, como é o caso do pagode, né? Então o samba também sofreu esse tipo de movimentação e que é muito interessante, muito rico, porque é cultura e a gente vai aprendendo coisas bem interessantes a partir desses derivados, a partir dessas modificações que os poetas e que as pessoas que compõem, os músicos fazem e trazem uma alegria muito grande para a gente enquanto praticantes das danças e dos ritmos. As danças, de um modo geral, contribuem ricamente para o acervo cultural do país. É a partir delas que a gente pode trabalhar as tradições, os costumes e a própria história de cada região, de cada território, porque às vezes a gente tem uma manifestação cultural através dos ritmos, através da dança, numa região e em outra ela sofre uma variação. Porque às vezes naquela região em que ela nasceu, ela tem uma influência. Quando ela passa, ela se transporta para um outro lugar, os costumes daquele lugar acabam sendo uma interferência. E não uma interferência negativa, uma interferência benéfica. Então, às vezes, quando a gente fala a respeito de algum tipo de dança, às vezes numa região, dança-se com um movimento de um jeito, em outra região, dança-se de outro. Para alguns pesquisadores, veem isso como um problema, porque às vezes a gente pode perder a essência, mas eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que é uma influência rica, porque você pega algo e transforma isso para aquele momento, para aquele território em que a pessoa vive, em que uma comunidade vive. E tudo que é criado, tudo que é feito através da sabedoria popular, através da sabedoria das pessoas, isso tudo é muito rico e tem que ser cultivado e tem que ser trabalhado, e eu acho que ninguém perde nesse caso, ok? Hoje a gente fica por aqui. Um grande beijo, vejo vocês num próximo dia.